Nesse vídeo você vai ver o unboxing de Zombicide Undead or Alive. Vem comigo! Salve Enjoyers, eu sou o Nando e agora a gente vai conferir tudo que está aqui na caixa do jogo Zombicide Undead or Alive. Uma coisa que a gente precisa falar a respeito da franquia Zombicide é que ela tem diversas temáticas. A primeira, que é o Zombicide clássico, se trata na era moderna. A versão fantasia seria Black Plague, Green Horde e por aí vai. Para quem curte ficção científica, temos o Zombicide Invader. E para quem curte Velho Oeste, aqui está Undead or Alive. Que inclusive, gente, essa frase é um trocadilho com aqueles cartazes de procurado vivo ou morto. Aqui, no caso, vai ser vivo ou morto-vivo mesmo. Vou falar particularmente que as temáticas que eu sempre curti em Playmobil quando criança eram policial e Velho Oeste. Quando soube da existência do Undead or Alive, eu evitei entender melhor do jogo para não cair na tentação, mas aconteceu que no LX tivemos um anúncio super bom e eu não pude perder a oportunidade. Então aqui está a minha versão de Zombicide Undead or Alive, é uma versão usada, mas vocês vão ver que está tudo perfeito, tudo intacto. Esse é um jogo de Rafael Guiton, Jean-Baptiste Glulien e Nicolas Raoult. Essa aqui é a versão Galápagos, então totalmente em português. O que a gente pode dizer a respeito dessa caixa? Essa caixa já segue os moldes do Zombicide segunda edição, que a gente tem laminação fosca aqui, ó, nessa parte da arte, temos verniz localizados nos nomes, bem como nas marcas, aqui também, nessa parte aqui até que não. Para variar, temos uma belíssima arte, gente, eu sou mega fã desse estilo de arte, isso aqui lembra quadrinhos, isso aqui lembra aquilo que tem de melhor de ilustração. Esse sujeito aqui me faz lembrar totalmente de Sunset Riders de Super Nintendo, que é um jogo que eu joguei há muito tempo atrás. Aí temos outros personagens também com a mesma temática, obviamente, de Velho Oeste. E tem aqui uma abominação que acho que chama Chapéu Coco, uma coisa assim, é um nome bem estranho. Mas aqui na parte de baixo temos alguns zumbis, tem uns aqui até encarando a gente, os bichos bem feiosos. Tem um aqui tomando bala, tem outros aqui, uma horda de zumbis nessa lateral. Temos aqui algo como se fossem os Canyons e aqui o Saloon, né, o clássico Saloon do Velho Oeste. Na parte de trás dessa caixa temos aqui: os zumbis vieram do nada e destruíram o mundo que conhecíamos. Um pequeno e corajoso grupo de pessoas se uniu e se armou para enfrentar a horda de infectados. Esses sobreviventes vagam pelo território em busca de suprimentos, vingança e diversão às custas dos zumbis. Vocês são sobreviventes, o passado já era. Escolha seu destino, chegou a hora de superar desafios, enfrentar o perigo, ganhar liberdade e fazer amizades. Chegou a hora de Zombicide Undead or Alive. Gente, super legal, temática, não só a questão da temática em si de Velho Oeste, temos também um trem. Olha só que coisa legal. Para a gente aqui que é de Minas, quando a gente vai se referir a alguma coisa, pega o trem aí, então já tá ligado que isso aí faz parte da nossa cultura. Temos aqui demonstração do que tem, né, de componentes. Temos essas miniaturas de zumbis, temos também a abominação, que aqui a temática ficou vermelha, né, a cor dela padrão. Os sobreviventes, diferente do Zombicide clássico, né, que é o moderno, lá eles têm um tom mais alaranjado. Aqui é como se fosse um bege, uma coisa nessa linha. As bases dos sobreviventes foram mantidas. Temos aqui um painel bonitão que a gente vai ver ao vivo daqui a pouco. Temos as cartas de sobreviventes, cartas de zumbis, de abominação. Temos as armas e por aí vai. Aqui você confere a lista completa de todo o conteúdo do jogo, o número de miniaturas, de cartas. Como eu já disse, sempre que compro um jogo novo, eu faço essa avaliação, seja novo, seja usado, independente do contexto, eu sempre verifico se está tudo completo e é o que eu recomendo que você faça também. Bora ver também o que tem nessas laterais. Aqui é só uma réplica da arte que temos na capa, dizendo que é um jogo para 1 a 6 pessoas, acima de 14 anos, tempo de partida é em torno de 60 minutos. Nunca vi uma partida de 60 minutos com vitória, né? A gente tem que falar, porque sem vitória a gente consegue.
Aqui replicou aquelas mesmas informações. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Bora tirar a tampa da caixa e conferir esses componentes agora. Ó, uma coisa que eu sei que aconteceu aqui é que essa caixa já foi vítima de cordyceps, mas o dono anterior ou dona, não sei, já tratou, então tá tudo certo, não temos que preocupar. Como padrão, já temos aqui de cara o livro de regras e missões. Bora dar uma olhada nele porque isso é importantíssimo. Temos aqui uma lista com todos os componentes do jogo. Vale ressaltar que, diferente do jogo moderno, lá a gente tem 12 sobreviventes, sendo que são 6 adultos e 6 crianças. Aqui temos 14 miniaturas de sobreviventes, bem como os cartões de identificação de cada um. Os nomes são bem legais, olha só, temos Carl, Hannah, Concepcion, Jeb, Henry, May, Thomas, Cassie, Molly, Jimmy, Pablito, Trixie, Turner e Meg. E também temos uma Gatling Gun, que é uma metralhadora absurdamente legal de se jogar, além também das miniaturas de zumbis, né? E aqui é a Abominação Chapéu Coco. Esse nome ficou muito louco, né? Não sei em inglês como que seria, mas é legal. Diferente do Zombicide segunda edição, aqui nós só temos uma abominação, que é justamente equivalente ao Paciente Zero. Por quê? Porque não tem nenhuma regra especial. É só uma abominação que precisa aí de 3 de dano para deitar. É dinamite ou então de uma arma com dano 3, que seria justamente uma arma de dano 2, mais a habilidade que adiciona mais um dano para ela deitar e dizer adeus. E aí você ganha 5 pontinhos de adrenalina já de brinde. Temos as cartas de armas de recompensa, também temos cartas de referência, cartas de zumbi, carta de abominação, fichas, que temos aqui a carroça, que é uma coisa super legal também, a ficha de saída mudou, temos VAD Retro, que é uma ficha nova para uma habilidade nova também em Zombicide, as fichas de objetivo, fichas de entradas de zumbis, painéis, bases coloridas de sobreviventes, 6 dados, 48 pinos, e temos aqui também uma história que vai nos introduzir nesse universo de zumbis e Velho Oeste. O livro de regras vai seguir o mesmo padrão do segunda edição, vai explicar toda a preparação, ou seja, se você nunca jogou Zombicide, você consegue ler o livro de regras e ir evoluindo. É claro que é muito difícil de você jogar a primeira ou as primeiras partidas da forma correta, e isso está tudo certo. Faz parte aí da curva de aprendizado, porque realmente leva tempo para você assimilar todas essas regras, né, e conseguir ter uma partida realmente fiel àquilo que o jogo foi projetado para ser. Uma outra questão super legal que tivemos a adição em relação ao jogo segunda edição é a adição de classes. Temos aqui badernistas, beatos, pistoleiros, residentes. Cada uma, gente, tem aí suas especificidades e isso vai enriquecer demais a sua experiência de jogo, assim como eu já joguei, já experimentei. É super legal. E é importante que em suas partidas você tenha essas classes presentes, porque cada uma tem um papel específico para se realizar, ou seja, cada uma tem o seu ponto forte. Aqui temos também a mesma questão de explicação de campos de visão, cartas de equipamentos. Aquelas fichas de barulho tradicionais foram substituídas apenas por uma fichinha que tem bang e boom. Temos armas de recompensa. O inventário também tem novidades, eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Uma outra novidade também que vale ressaltar a respeito dessa versão de Zombicide é a presença de sacadas. Sacadas, a gente sabe muito bem, para qualquer situação de guerra, sobrevivência, é uma posição forte, é uma posição de vantagem. Você está acima dos seus inimigos, né, dos seus alvos, e você consegue ter uma visão ampla. Aqui em Zombicide Undead or Alive não é diferente. Você consegue ver a rua toda, tanto na horizontal quanto na vertical, desde que não tenha uma construção, né? A sua visão
vai chegar naquela construção. Se houver uma abertura, você enxerga o primeiro cômodo, dali para frente não enxerga mais nada. Fora isso, você enxerga tudo, gente. Então são posições fortes que dá para você colocar um bom atirador para fazer ali aquele acúmulo de pontos de adrenalina. Dentre as novidades incríveis, temos aqui a presença do trem. Essas peças de trem, de um lado temos trilhos, do outro temos a cabine e também os vagões que vão acompanhar essa cabine, então, ao longo de todo o mapa. Temos aqui uma explicação importante como ficam as zonas a partir dessas peças de trilhos. Você percebe que a zona fica gigante, mas é uma zona só. Aqui a mesma coisa, aqui você já percebe um vagão que está dividindo essa zona 3, olha só, ela foi isolada, mas tudo é zona 3, e essa aqui parcialmente foi isolada, né, que seria essa zona 2, ela se tornou um U de cabeça para baixo. Os pormenores dessas coisas na prática você vai ver em um vídeo próximo que eu fizer aí a respeito de regras de Zombicide, Undead or Alive. Depois para frente a gente vai encontrar aqui também as missões do jogo. Eu já joguei 2 missões, que foram a missão 0 e a missão 1. As partidas foram super divertidas e desafiantes. Bora conferir os componentes do jogo. Olha só essa caixa que incrível. Quando eu me deparei com isso aqui, já falei, cara, essa galera da Simon não tem base, porque é totalmente temático, faz todo sentido você ter uma caixa simulando madeira, aqui algo para o Velho Oeste. Gente, eu sou super fã de Zombicide e o que a Simon faz me agrada bastante. Bora ver o que tem nessa caixa. A primeira coisa que a gente já vê é um conteúdo gratuito aqui que já é prometido, assim como na caixa dos outros Zombicide também, que eu me recordo aqui já ter feito o unboxing. E aqui você vai entender o porquê de eu não ter deixado passar essa oportunidade. As miniaturas já vieram pintadas, gente. E essa pintura aqui, eu considero como um pintor, né? Como um pintor amador de miniaturas, eu considero isso aqui como uma pintura profissional. Então, eu me encantei no que eu vi assim, eu falei, não vou deixar passar, né? Então, eu comprei, garanti, estou super satisfeito. As miniaturas são magníficas e a pintura, assim, tá de tirar o chapéu. Vamos ver aqui primeiro as outras coisas, a gente vê as miniaturas depois. Temos aqui as cartas de identificação dos sobreviventes. Temos a May, o Thomas, o Carl, Concepcion, Jeb, Turner, Casey, Maggie, Pablito, Henry, Hannah, Trixie, Jimmy e Molly. É legal que você consegue perceber que o layout que eles utilizaram aqui como design, né, para essas cartas de identificação de sobrevivente, você tem no canto superior esquerdo a sua classe, aí em cima temos o nome, no lado esquerdo mantém toda a árvore de habilidades, né, que essa pessoa pode ter. Do lado direito tem uma novidade, esse espaço pode conter uma arma de corpo a corpo, no caso da May. E do lado direito aqui temos, embaixo, né, do lado direito temos os pontos de vida, e aqui temos a perícia da classe que diz que é investida, porque ela é uma badernista. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Aqui está o painel de jogador de Zombicide, Undead or Alive. Gente, isso aqui é magnífico. Eu vou ter que fazer uma configuração aqui para vocês verem daqui a pouco, então vou deixar isso para um pouquinho mais para frente, para vocês entenderem como que fica isso aqui na prática. Temos as bases coloridas, já um padrão de Zombicide para você identificar o seu sobrevivente com facilidade. Temos aqui os pinos, gente. Olha só, esses pinos para a gente colocar ali no nosso painel são dinamites. Olha o capricho que a Simon teve.
uma banana de dinamite. Gente, isso aqui ficou bonito demais. Eu fiquei assim, extasiado só por ver o tanto que essa galera caprichou com cada detalhe que foi apresentado nesse jogo. Eu tô de cara. A minha abominação também já veio pintada. Tem os detalhes aqui interessantes, a gente vai observar miniaturas mais para frente. Como padrão dos meus vídeos, a gente vai olhar essas miniaturas por último. Então, vou só tirar aquela parte de cima para vocês verem que temos dados diferentes, gente. Olha que coisa incrível também. Esses dados eu acho que são de madeira de verdade ou uma espécie, né, de madeira. Porque a gente tem tanta coisa hoje, MDF, compensado, sei que é lá. E eles são super leves. Para quem já jogou Zombicide segunda edição, na hora que você segura esse dado, a diferença é gritante. Esses dados ficaram super legais, além de ter também a temática de baralho. Olha só, temos aqui uma dinamite, olha que incrível. Essa dinamite, inclusive, significa 6. Temos aqui ó, o 2 de paus. Temos o zumbi, essa cara de zumbi representa o número 1. Temos o 3 de ouros, o 4 de copas, os 5 de espadas, e eu acho que eu passei por todos, né? Dado super incrível, é bem levinho, é gostoso de jogar, e acho que assim, cada vez mais a Simon vai fazendo coisas incríveis aí pra galera que é fã como eu, e a gente fica super satisfeito com isso. Vou deixar os dados aqui. Vamos partir para as outras peças e depois a gente volta para as miniaturas. Aqui também tem uma outra razão, né, por eu não ter deixado passar essa versão que eu encontrei no OLX. Você percebe que aqui foram feitos organizadores de baralho e que servem também para fichas. Isso aqui é impressão 3D, gente. Olha que legal. Você tem aqui a tampinha, vou tirar aqui, e você tem as cartas bem firmes, inclusive com o sleeve. As cartas ficam bem, até assim, meio difíceis de tirar, você tem que fazer uma certa força, aí elas saem perfeitamente, mas você vê aqui que essas caixinhas, esses organizadores são perfeitos, e ele acompanha ao longo das peças de mapa e faz, inclusive, com que elas não fiquem movimentando, né, quando a gente vai deslocar com essa caixa para algum lugar, então fica tudo firme, tudo certinho. Achei fenomenal, mais uma razão aí pela qual eu não deixei passar essa versão do OLX. Bora conferir algumas das cartas de equipamentos que temos aqui em Undead or Alive. Temos água, dinamite. A dinamite é o equivalente ao Molotov do segunda edição. Inclusive, aqui já simboliza que é um boom. O boom significa o som mais alto que os sobreviventes podem emitir ou as coisas, né, no cenário de Zombicide Undead or Alive. E no caso da dinamite já temos aqui o símbolo dizendo que isso aqui é um boom. É um barulho estrondoso. Ó, temos duas dinamites juntas, esse baralho aqui tem que ser embaralhado depois, hein? Temos uma facosa, Winchester, Remington, machete. Machete sempre tem que ter, né, cara? Zombicide sem machete não tem como. Muitas balas, Tomahawk, essa machadinha super legal, já joguei com ela. Schofield, não sei se é assim a pronúncia dessa arma. Picareta, Colt SAA, muitos cartuchos e uma escopeta. Acho que vai ter mais armas diferentes ali também na outra pilha, mas em suma é o que temos aqui de equipamentos para sobreviver no Velho Oeste nesse apocalipse zumbi. Essas aqui são as fichas de objetivo, elas imitam um caixote de madeira, né? Muito legal, e temos também algumas fichas de objetivo, assim como no moderno, com cores diferentes. Ó, essa aqui é verdinha e tem uma azul em algum lugar aqui nessa tela, aqui ó, que tem essa azul. Essas cartas aqui são as armas que são os equipamentos iniciais. E aqui eu tenho uma crítica severa a respeito desse jogo, porque essas armas são horríveis. Todas aqui, sem exceção, têm dificuldade 5+, né? Que a precisão delas é 5+. Então, são armas com dificuldade altíssima para você conseguir dar dano. Aqui, ó, todas têm essa mesma dificuldade. Vou falar o nome de cada uma delas para você saber o que a gente tem. Temos um rifle Springfield, temos uma pistola veterana, temos aqui uma panela, que também é uma arma já super comum em alguns jogos de Battle Royale.
E eu acho que é isso, o resto é que vai repetindo. Não sei nem por que tem tantas cartas, porque a gente só recebe uma de cada, obviamente, para começar a partida. E qual é a dica que eu tenho para quem vai começar a jogar Undead or Alive agora? Assim que você começar o jogo, você já tem que entrar em alguma construção, fazer procura, porque qualquer arma vai ser melhor do que essas iniciais. Aqui temos uma novidade que, de certa forma, são armas que estão substituindo as armas tunadas. Aqui são as armas de recompensa. E como é que a gente consegue adquirir cada uma delas? Bom, a primeira forma é quando você pega um objetivo, você já ganha a primeira carta de recompensa que está aqui no topo do baralho. Mas existe a segunda forma, que também é por meio de realizar uma ação que está sendo exigida aqui. A pistola Volcanic. Ganhe 3 pontos de adrenalina ou mais em uma única ação com uma pistola, ou pistolas duplas. Assim que você executar essa tarefa, você já pode receber a sua carta. E olha só o que ela tem pra gente. Uma pistola Volcanic, arma de recompensa, ela é douradinha, bonita. O alcance dela é de 0 a 1, são 3 dados, dificuldade 4+, e dano 1. Aqui, ó, esse símbolo de explosão sem o asterisco significa bang. É um som alto, porque em comparação com um ambiente quieto, mas ele ainda é um som mais baixo do que o boom. E essa aqui diz que é sem saraivada. Inclusive, saraivada é uma habilidade dos pistoleiros, que eles vão descarregar a arma nos seus adversários, e aí o barril fica todo zerado. Depois é necessário realizar uma ação de recarregar para você atacar novamente. Ainda em armas de recompensa temos Fúria de Manitou, Rifle de Repetição Henry, esse aqui é o meu favorito, Mauser C96, 12, Sabre Pesado, Colt Huntline e a pistola Volcanic que a gente já tinha visto. Aqui estão as cartas de zumbis. São as cartas que a gente compra para saber o que vai sair de cada entrada. Essa aqui, por exemplo, temos 4 brutos no nível de perigo azul. As artes são magníficas, eu vou passar aqui só por alto para você ter uma noção do que se trata. Ó, as cartinhas de abominação são muitas. Uma coisa que eu esqueci de falar é que essas cartas de equipamento azul, que são aqueles que a gente procura em zonas internas, não possuem mais cartas de zumbi, o que é super bom. Você já pode fazer procura tranquilo, sem correr o risco de surgir um lerdo lá para atrapalhar a sua vida. Aqui você percebe que tem bastante carta de abominação e, de fato, a abominação participa bastante dessa aventura e é por isso que é importante também você escolher sobreviventes que tenham habilidades que elevem o dano das armas, porque assim você não fica dependente de dinamite, até porque nem sei se existem tantas cartas de dinamite assim. Esse organizador do cantinho é justamente para fichas. Bora ver quais são as fichas que estão nele. Já comprei também o Zombicide Black Plague, mas ainda não joguei, eu estou na etapa de leitura das regras. Lá eu sei que existem também fichas de zona de entrada diferentes, assim como aqui em Undead or Alive. Olha só, essa aqui é uma ficha para pilha de corpos, porque diferente do Zombicide segunda edição, quando a gente abre a porta de uma construção e tem que ver quais são os zumbis que estão lá nas zonas escuras, aqui é diferente. Daqui a pouco eu mostro para você onde que a gente põe essa ficha no mapa. Mas essa aqui é uma ficha de entrada de zumbi que não é colocada na preparação do jogo, é somente quando os sobreviventes entram nas construções. Aqui tem uma ficha específica, que é uma zona de entrada de abominação. Aqui, nesse lado, quer dizer que ela está ativa. Então, quando a gente entrar naquela fase de entrada de zumbis, por aqui também vai entrar zumbi. Quando a abominação estiver morta ou não estiver no ambiente, no cenário, você vira para esse lado, que ela fica cortada, então ela fica inativa nesse momento. Essa aqui é uma ficha de entrada de zumbis móvel. Por que móvel? Porque a gente pode, tanto essa quanto essa da abominação e também da pilha de corpos, nós podemos jogar água benta ou água, se você estiver jogando com um beato, nelas. E o que acontece? Elas vão ser movidas para a primeira ficha, que é a ficha de entrada primária, que é essa aqui, é como se fosse um douradinho. Aí essas fichas vão ficar empilhadas aqui, seguindo a ordem. Então sempre entra pela ficha de entrada primária,
Depois você vai colocando na ordem que você tiver feito esse movimento, né, desse deslocamento da ficha para essa zona primária. Temos aqui uma belíssima ficha que é do VAD Retro, gente. Isso aqui é uma cruz e ela vai fazer com que os zumbis fiquem paralisados durante uma rodada. E o que acontece? Se rolar ativação extra, esses zumbis vão deslocar, mas a primeira ação deles foi totalmente bloqueada. Aqui está a ficha que substituiu a ficha de barulho do segunda edição. Apenas com uma ficha você tem o bang e o boom, significando o volume, né, desse barulho. E eu achei que essa modernização e também isso um avanço absurdo na mecânica do jogo da segunda edição, porque você não precisa ficar com aquele tantão de ficha e só isso aqui já é suficiente para indicar para os zumbis qual é a zona mais barulhenta que está rolando aí. Essa aqui é a ficha de saída, os dois lados são iguais. E aqui está a ficha de primeiro jogador, que é justamente uma estrelinha de xerife. Nada mais temático e perfeito para poder simbolizar quem é que manda nessa história, né? Gente, temos aqui a ficha da carroça. Os dois lados são iguais, mas é interessante que, se você ler o livro de regras, lá vai falar que os cavalos foram extintos, porque os zumbis comeram com toda a força, né, e com toda a fome que eles estavam. Então, coitados dos cavalos. Aí, para a gente poder mover a carroça, é necessário que a gente gaste 3 ações, e aí você consegue deslocar a carroça uma vez. Então, é necessário avaliar se vale a pena fazer esse tipo de ação. Bora conferir aqui agora as peças de mapa. Temos aqui, então, as peças dos trilhos de trem. Ó, de um lado, essa aqui é a 12V. Essa aqui é um vagão, ó, lá do outro lado é um vagão com 2 cômodos. Temos aqui essa divisória, peça 11V, outro vagão sem divisória, e a peça 10V, temos aqui justamente a cabine mais um vagão. Então você consegue acessar a cabine, que é possível você adentrar e sair do outro lado, bem como nesse vagão. Você não consegue passar pela cabine nem saltar por ela. O salto, inclusive, acredito que não permita que a gente salte o próprio vagão ou coisa do tipo, mas acredito que seja dessa forma. Eu sei que você precisa passar por dentro e seguir adiante. Bora conferir as peças de mapa só para a gente entender melhor. Observe bem que essa peça aqui, a 1R, você tem uma pilha de corpos aqui e as portas não existem. Então é isso. Outra novidade, né, é justamente que as construções não têm portas, você não precisa quebrar porta, abrir porta, enfim. É só você chegar e entrar. Assim que o seu sobrevivente pisou aqui dentro, a ficha de pilha de corpos tem que ser colocada aqui. Pode ser na posição que você achar melhor, só que ela tem que ficar para cima, indicando que ela está ativa. Quando a gente tiver aquela fase de entrada de zumbis, essa aqui vai fazer parte do pacote. E é preciso ter atenção, que se tiver 7 zonas de entrada ativas, você e sua equipe todos perderam. Então é importante ficarem atentos. No caso dessa aqui, da pilha de corpos, se você jogar água benta ou água, né, com o beato, você consegue desativar. Ela nunca mais vai voltar a gerar zumbi. Aqui é justamente onde a gente coloca a ficha de objetivo. E aqui em cima é a sacada, gente, que é um lugar aí muito forte. É importante, inclusive, saber como é que funciona essa sacada. Bora ver aqui o outro lado, olha só, um cavalo morto, ele foi mordido. Coitado, o cavalinho aqui não teve chance, né? E o problema é que se ele virar zumbi, aí a coisa vai ficar feia para o nosso lado. Temos aqui um outro cenário, alguém tinha deixado uma panela quente aqui no fogo. Do outro lado temos barris, temos feno, uma cadeira de balanço também clássica de Velho Oeste. Temos aqui também cartas de baralho nessa mesa e parece que o povo estava apostando alguma coisa aqui, umas moedinhas de ouro ali de quebra. Essa sacada aqui já foi um ponto de defesa, né? Você vê que tem vários cartuchos no chão, tem aqui, ó, pilha de corpos, tábuas já ensanguentadas ou com tinta vermelha, a gente não sabe dizer qual seria o contexto.
Temos aqui uma torre, né? Parece uma torre de sino que foi quebrada. Nessa peça de mapa temos até caixões que foram abertos, né? Que eles caíram ali, foram arregaçados. Bom, eu nem vou olhar mais o restante, eu deixo aí para você conferir e olhar no seu tempo. Então essas peças de mapa, como eu digo, você pode gastar aí horas observando e apreciando as belas artes que o pessoal da Simon fez aí com todo carinho para a gente. Uma dica que eu tenho a respeito das peças de mapa é sempre deixar na ordem numérica aqui, tudo organizado. Isso vai facilitar na preparação das suas missões. Você vai gastar menos tempo procurando onde está a peça que você precisa para poder montar. Uma coisa super legal a respeito dessas peças do trem é que elas encaixam perfeitamente aqui com o tamanho das outras peças de mapa. Como prometido, eu quero mostrar aqui para você como funciona o painel do jogador aqui, né, do sobrevivente em Zombicide Undead or Alive. Você tem aqui, ó, esse espaço pode conter uma arma de corpo a corpo. Então, tem a arma favorita desse personagem, no caso da May, ela só pode conter aqui a arma corpo a corpo nessa posição. E nas outras? Nas outras, normalmente, a gente pode pôr qualquer arma que você queira utilizar. Aqui em cima representa a mochila, são 3 espaços que a gente pode carregar o que a gente quiser. E aqui temos essa situação inusitada que seria o equivalente a 3 mãos. De fato, esse sobrevivente pode carregar 3 armas na mão. É uma coisa muito louca, mas é como se tivesse uma arma na cintura, uma coisa desse tipo, que esse sobrevivente tem acesso rápido. Então, você consegue fazer combinações com essas armas. Por exemplo, quando você tem esse ícone de dupla, se você tiver outra arma idêntica em qualquer uma dessas posições, vai significar que você vai atacar somando os dados, porque você está atacando de dupla. E se você tivesse as 3 iguais, não vai adiantar nada, porque o jogo só faz a opção de dupla porque são 2 armas. Mas existe o contexto que é interessante exemplificar aqui, que é essa arma da faca. Ela é perfeita para sobreviventes que têm proficiência, né, em corpo a corpo. Por quê? Porque se você tiver com essa arma equipada, você adiciona mais um dado a outra arma corpo a corpo que tiver equipada nas mãos. Então, nesse caso específico, se eu tivesse a faca aqui, a panela poderia ter 2 dados. Para essa arma que é horrível não vai fazer muita diferença porque vai continuar com uma dificuldade 5+, né? Então não muda tanta coisa. Mas para as outras armas eu vou te falar que faz toda a diferença. Uma coisa que também é legal você se atentar é esse marcador aqui da experiência do sobrevivente. Ele é um foguinho, gente, e aqui a gente tem a corda. E aí o foguinho vai chegar nesse saquinho como se fosse de pólvora. A ideia é como se ele fosse explodir, mas eu sempre jogo no modo ultravermelho, que quando eu chegar aqui, a gente pode voltar novamente, e aqui no nível de perigo laranja, eu posso pegar mais uma habilidade, e no vermelho eu posso pegar outra também, que eu ainda não tenha selecionado anteriormente. Uma das horas mais legais desse unboxing, e de todos, né, de jogos de tabuleiro que tem miniaturas, é justamente ver as miniaturas. Vou começar aqui pela Gatling Gun. Observe que a pintura está magnífica e a escultura também, gente, super incrível. E ela tem um detalhe interessante. Vou te mostrar a carta dela aqui. Ela é classificada como máquina e tem reação em cadeia para longo alcance. O que isso significa? Supondo que seu sobrevivente tenha 3 ações e ele já está engatilhado aqui, né? Ele já ativou a metranca, e você vai escolher 3 ações de combate. Na primeira, ok, você vai rolar 3 dados, dificuldade 4+, e 2 de dano, sendo que o alcance dela é de 1 a 3. Até aí, ok. Mas na segunda ação de combate, você adiciona mais um dado. Na terceira ação, adiciona mais um dado ao anterior e por aí vai. Bora conferir as miniaturas dos sobreviventes. Esse aqui é o Turner. Essa é a Meg. Temos aqui o Pablito, um pistoleiro.
Essa é a Molly. Essa é a Trixie. Aqui está o Jimmy. Essa é a Hannah. Esse é o Jeb. Aqui é o Cal, que é um dos meus favoritos, eu sempre jogo com ele. Essa é a Cassie, ela é pequenininha. Esse é o Henry com a sua picareta. Aqui está a May com seu sabre. Temos o Thomas, que é também um dos meus favoritos, eu sempre jogo com ele. E a última sobrevivente é a Concepcion. Os corredores temos dois tipos. Eu achei legal o jogo simplificar para não ter diversos modelos. Ó, tem um que está com a mão direita estendida e o outro está com a mão esquerda. Então é fácil você depois descobrir onde coloca aqui nos encaixes certinhos. Temos essa Abominação. Ficou bem legal, né? Ela tem aqui, ó, esses, sei lá, esses ossos bitelos, né, protuberantes aqui da coluna que cresceram. E bora encerrar vendo as outras miniaturas aqui. Agora são os lerdos. Temos uma mulher de vestido e essa outra também. De mulher temos duas opções e de homem tem um cara com a mão direita estendida, temos um com a mão esquerda estendida. Esse aqui parece até que vai cumprimentar alguém, né? Até que esse cara aqui tá meio simpático, gente. E tem aqui o que seria tipo um senhorzinho meio torto. O lerdo sempre é essas poses mais tranquilinhas, né? E de brutos temos aqui duas versões. Esse aqui que parece um javali. É interessante pensar que essa criatura sofreu tanta alteração no seu DNA, alguma coisa do tipo, que a mutação foi braba, né? Ele virou aqui um javali, a não ser que seja de fato um javali que teve uma forma humana, né? Eu não sei qual é a história dessa criatura no final das contas. E o outro bruto é esse cabra aqui, ó. Ele tem parece, sei lá, umas tripas aqui voando, uma coisa meio grotesca. Tem uma roupa rasgada e ele também dá bastante trabalho. Afinal, dano 2, você tem que procurar por armas que consigam eliminar esse sujeito. E é isso, acabei de mostrar para você todos os componentes que acompanham esse incrível jogo. Como eu já joguei 2 partidas, eu posso dizer que é super divertido e eu recomendo facilmente se você é fã de Zombicide e em especial se você é fã de Velho Oeste. Mas me diz aí o que você achou de tudo que eu te mostrei. Você já tem Zombicide Undead or Alive? Ou se você tem outra versão de Zombicide, também me conta aí nos comentários. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, um forte abraço e tamo junto!